Olá, você está na Apps TV. A Apps TV é o canal de comunicação da AppJF no YouTube. E a AppJF é o sindicato que congrega professores da Universidade Federal de Juiz de Fora e do Sudeste MG. Hoje nós estamos aqui com o Gibran Jordão, você é técnico administrativo da Universidade de Goiânia? De Goiás. Universidade Federal de Goiás. Universidade de Goiás. Ele esteve aqui ontem num debate no Sindiúte sobre perspectivas da reorganização sindical e popular da classe trabalhadora. Gibran, no debate você disse que a reorganização da classe trabalhadora no país tem obrigatoriamente levar em conta as manifestações de junho no Brasil. Você pode dizer um pouco mais para a gente como que se explica isso? A partir de junho desse ano no Brasil, nós avaliamos que houve uma mudança na situação política do país. Ou seja, há uma disposição de luta por parte da classe trabalhadora, da juventude, em não aceitar mais as condições de vida que estão impostas, né? Tanto para a classe trabalhadora, como também não só em relação aos salários, mas também em relação ao problema dos serviços públicos, que envolve transporte, educação, saúde. E somado a isso, a indignação com a onda de corrupção que existe no país e que nunca houve, né, que sempre existiu e que se intensifica cada vez mais. Então, essa mudança na situação política do país proporcionou grandes mobilizações, que não foram só as manifestações populares de junho, mas também as greves que a gente assistiu no segundo semestre, depois dessas mobilizações, foram greves muito mais radicalizadas e inclusive com um caráter político. Por exemplo, a greve do CEP no Rio de Janeiro, onde além dos salários, a principal palavra de ordem era o Fora Cabral. Então isso não é algo comum nas greves que a gente vê por aí durante esses últimos 20 anos. Bom, mas é importante a gente entender por que houve esse processo de explosão social no país. Né? Tudo corria bem, a popularidade do governo federal andava nas alturas, a popularidade da maioria dos governos estaduais andava nas alturas e tudo isso foi questionado. Né? A maioria das pessoas que estavam nas ruas levantaram bandeiras que eram anticapitalistas, levantaram bandeiras que questionavam e responsabilizavam os governos, o Congresso Nacional, né, sobre os problemas que existem não só em relação aos salários, mas também em relação aos serviços públicos. Né? E o que nós achamos é que nos últimos 20 anos houve de fato um crescimento relativo da economia que possibilitou uma geração de empregos, mas foi uma geração de empregos precarizados. Ou seja, você tem trabalhadores com salários baixos, em situação de terceirização, de subcontratação, sofrendo um alto grau de assédio moral e de intensificação do trabalho, e junto com isso um processo de endividamento das famílias. Né? Nós temos um crescimento das dívidas da maioria das famílias de trabalhadores no país, e junto com isso você criou uma camada de trabalhadores com trabalho precarizado, com baixos salários, endividados, e que não encontra nas principais cidades do país serviços públicos como saúde, educação e transporte, que são básicos para atender às suas necessidades. Então, isso é uma fórmula, né? Ou seja, trabalho precarizado com falta de atendimento dos serviços públicos básicos, que, na nossa opinião, foi a raiz do problema que gerou essa explosão social. Somado a isso vem a indignação com a corrupção, somado a isso tem os setores mais marginalizados da sociedade, como por exemplo as mulheres que começaram a se organizar e que estavam inseridas no mercado de trabalho e começam a se organizar para lutar contra a opressão. Né? Somado a isso vem a organização de movimentos sociais que lutam contra o racismo, que luta contra a homofobia. Então essa movimentação social toda contribuiu para essa explosão social. E isso é importante a gente destacar. Por quê? Porque os sindicatos, os movimentos sociais, as centrais sindicais que não olharem para esse processo e entenderem que é necessário construir um movimento que seja independente dos governos que estão aí, do governo federal, dos governos estaduais, que questione a ordem que está aí de forma inclusive radicalizada, que organize essa juventude que entra no mercado de trabalho e que entra no mercado de trabalho muito precarizado e que está disposta a ir à luta, né? Incorporar essa juventude nos organismos de decisão, nos organismos de ação dos sindicatos,
incorporar a mulher na luta dos sindicatos, porque o que muitas vezes a gente vê é dirigente sindical com atitudes machistas, e isso faz com que grandes companheiros que poderiam ser grandes dirigentes sindicais talentosos se afastarem do movimento. Então, se os sindicatos não entenderem esse momento que nós estamos vivendo, né, que requer uma revolução na prática sindical... Não é necessário apenas reorganizar em nível institucional, é preciso renovar o pensamento, é isso? Eu acho que é preciso uma revolução na prática sindical, né? E depois desse processo, né, além desse processo, é muito importante que isso se unifique de forma nacional, né? Por isso nós estamos construindo a CSP com lutas, tem outras alternativas estudantis como a ANEL, que inclusive fez um congresso aqui em Juiz de Fora esse ano, um congresso que já apontava uma situação diferente, porque nós não esperávamos um congresso com tantos estudantes, né? Por isso agora o Movimento Mulheres em Lutas construiu um encontro que reuniu mais de 2.000 mulheres, e não se esperava essa quantidade de companheiros, com um discurso de organizar a luta contra a opressão, mas com um corte classista, que é importante também lutar contra a opressão, mas também contra o capitalismo, porque para o capitalismo é importante você desvalorizar o ser humano porque é mulher, você desvalorizar o ser humano porque tem uma cor diferente de pele, você desvalorizar o ser humano porque tem uma orientação sexual diferente, para você poder pagar menos por o trabalho que aquela pessoa vai desenvolver. Então, para o capitalismo isso é importante, a opressão junto com a exploração, né? Então, esses são elementos que eles não são novos, mas que eles apontam, eles se destacam agora nessa nova situação política do país, que é muito importante que os sindicatos, que os movimentos sociais, que os dirigentes sindicais possam entender, para poder a gente superar esse processo de reorganização, né? Porque nós vivemos um processo de reorganização, desde a entrada do governo de Frente Popular, de um governo que tem o PT à frente, mas em coalizão com setores conservadores, reacionários da política brasileira. Depois que essa coalizão entrou no poder, nós temos uma reorganização do movimento social, do movimento sindical, e para superar isso de forma positiva, ou seja, de forma com que a esquerda brasileira, de forma que os sindicatos possam organizar de fato os trabalhadores para que a gente avance nesse processo e não retroceda, né, nós vamos ter que construir isso de forma nacional, independente dos governos, e levando em consideração que é possível radicalizar a democracia dentro das estruturas dos sindicatos e incorporar setores que foram sempre oprimidos na sociedade e que precisam agora ter espaço dentro das estruturas de decisão dos sindicatos. Tá, Jorge Gibran. Obrigado pela presença. Valeu, obrigado. A gente se vê na próxima. É isso aí.